Boa noite para todas e para todos. Autoridades presentes, senhores e senhoras, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão solene em comemoração aos 85 anos de atuação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, CREA-RJ, com entrega de medalha Tiradentes, uma iniciativa do nosso presidente André Siciliano, dos deputados estaduais Samuel Malafaia, Luiz Paulo Correia da Rocha e minha. Convido para compor a mesa os deputados, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Consenza. Deputado estadual Samuel Malafaia. Deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha. Diretora Nacional da Mútua, Glicélia Figueiredo. Representante do CONFIA, conselheiro João Bosco de Andrade. Bom, agora nós vamos ouvir a execução do hino nacional.
Esta sessão solene, ela tem como finalidade a comemoração de 85 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Rio de Janeiro, e também a fundação da Frente Única, da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia Nacional. Nós sabemos perfeitamente que a engenharia nacional está participando, no momento atual, por determinadas condições muito aquém daquilo que nós desejaríamos. A engenharia nacional, que é responsável pela construção do nosso país, a engenharia nacional que está presente, atendendo às necessidades da nossa sociedade, do nosso país. A engenharia que tem uma preocupação na construção do capital humano, através do acúmulo de conhecimento. Daí a importância que tem se dado em tudo aquilo que significa política pública voltada para a inovação, para a ciência, para a tecnologia. E a responsabilidade do profissional da engenharia, que nas suas atribuições de conselho tem como essencial a fiscalização do exercício dos profissionais da engenharia em defesa da engenharia. Há, ao longo dos anos, avanços enormes, desde a primeira Revolução Industrial, quando se introduziu o carvão vegetal e a máquina a vapor nos processos produtivos. 100 anos depois, a segunda Revolução Industrial, chegando com o advento da eletricidade e o motor a explosão. E 100 anos depois também a Revolução Industrial, por conta exatamente dos tempos que nós estamos vivendo, da ciência, da telemática, da robótica, da computação, tudo isto daí no sentido da promoção do desenvolvimento da humanidade. Haja visto que de uma revolução, desde a primeira revolução, quando tem a primeira revolução industrial, automaticamente, com a inserção nos processos de produção, automaticamente muda os modos de vida. Na segunda revolução também acontece a mesma coisa, ou seja, aumenta-se a produtividade, reduz-se a participação do cidadão na feitura do produto. Isso daí significa aumento do lucro e uma redução dos postos de trabalho. E isto tem realmente produzido mudanças realmente nas nossas vidas, né? E mudanças essas que têm acontecido de forma acelerada. E de uma revolução para outra, a aceleração tem aumentado, a aceleração das transformações. E agora, por exemplo, nós estamos numa aceleração realmente cuja velocidade está, de certa forma, muito grande, né? Basta dizer que da primeira revolução para a segunda revolução, as coisas aconteciam numa sucessão, no tempo e no espaço, as transformações. Hoje, por exemplo, com a terceira revolução, já há simultaneidade, o que significa realmente o aumento da velocidade das transformações que nós estamos presenciando no dia a dia.
E, diante de tudo isto, nós profissionais da engenharia nunca deixamos de cumprir aquilo que é importante como compromisso que temos com a sociedade, na construção de uma sociedade humana, de uma sociedade onde a gente não deva trabalhar única e exclusivamente a questão da técnica em termos de viabilidade, a viabilidade econômica. Olhamos principalmente para a viabilidade social. Fazer exatamente como para se garantir, né, a construção no sentido de contemplar a todos os resultados dela. Nos próximos 20 anos, para se termos uma noção, ciência e tecnologia provocarão mudanças em nós e em nossa organização social, mais do que as registradas nos últimos 300 anos. E a presença da engenharia, ela vai existir de forma permanente em tudo aquilo que significa essas transformações. Então, eu acho que quando eu falei no aumento da produtividade por conta da revolução industrial e ao mesmo tempo da redução dos postos de trabalho, então hoje os nossos profissionais de engenharia estão sendo atingidos de forma brutal por esta situação. Aqui no estado do Rio de Janeiro, segundo dados do próprio CREA, 50 mil engenheiros desempregados. Quer dizer, isto daí tem que haver uma reversão desta tendência, porque este país tem tudo para crescer, para ser grande, e no seu crescimento, na sua grandeza, é indispensável a presença dos profissionais da engenharia. Nós temos aí a engenharia civil, a engenharia computacional, a engenharia mecânica, ou seja, a diversidade de especialidades da engenharia, quer dizer, responsáveis no dia a dia, através das suas ações concretas, reais, exatamente por garantir o desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento da nação brasileira. Então, aqui, na Assembleia Legislativa, temos 3 deputados engenheiros: deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, deputado Samuel Malafaia e eu, que presido esta sessão. Somos engenheiros que, ao apresentarmos a proposta de construção da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, é um compromisso que nós estamos assumindo de coletivamente, junto com todos, termos aqui uma ação concreta que vá no sentido daquilo que é desejo dos profissionais da engenharia e que a gente possa transformar esse desejo em realidade através, dentro dos nossos limites, da nossa atuação parlamentar. O estado do Rio de Janeiro tem muito a se fazer, inclusive é um estado que tem passado por momentos difíceis, uma crise financeira, uma crise fiscal, e que tem impedido, inclusive, o desenvolvimento se dar da maneira como para atender, por exemplo, as necessidades básicas da população do nosso estado. Isto daí nós temos que fazer um trabalho no sentido de mudar, fazer com que aquilo que nós consideramos desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro tem que ter a participação efetiva dos profissionais da engenharia. Tem que ser garantido o pleno direito de exercício do profissional da engenharia. Uma empresa de engenharia
de qualquer outro país não pode vir para cá e simplesmente fazer a substituição da ação, da atividade dos nossos profissionais. Isso de forma alguma poderá acontecer. De maneira que aqui, tanto eu como o nobre deputado Luiz Paulo, o nobre deputado Samuel Malafaia, nós estamos nos colocando à disposição dos profissionais da engenharia para que, na promoção ou na recondução, na recolocação desse estado do Rio de Janeiro, na linha do desenvolvimento econômico, social, político, ambiental, cultural, ou seja, tudo isto exige a nossa participação. A tecnologia, a inovação, a informação, ela é o celeiro exatamente daquilo que se constrói como engenharia, e isto daí a gente tem que vencer essas dificuldades, trabalhar a superação delas e garantir o pleno exercício com dignidade, com ética, na garantia do desenvolvimento do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é mais do que legítimo, não é questão única e exclusivamente de ser justo, é mais do que legítimo nós hoje estarmos homenageando com a entrega da comenda maior do estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes, pelos 85 anos do CREA, e também a importância da nossa frente parlamentar em defesa da engenharia nacional. Então, é isto o nosso propósito, é isso o nosso objetivo, é esse o nosso compromisso. Então, muito obrigado a todos. Agora nós vamos assistir um vídeo institucional do CREA-RJ. A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre presentes na vida da sociedade. As nossas profissões constroem história, erguem cidades, estudam a terra, promovem a produção de alimentos, defendem o meio ambiente, modernizam os transportes, desenvolvem a comunicação e iluminam nossas vidas com a certeza da segurança de contar com profissionais legalmente habilitados. Nesses 85 anos, os profissionais do CREA-RJ têm sido uma referência de excelência na área tecnológica. Ajudam o país a crescer e a se tornar respeitado internacionalmente por sua engenharia. O Conselho fiscaliza com rigor a prática profissional, verificando e valorizando o exercício legal e ético das profissões do sistema Confia-CREA. Por isso, em busca da melhoria da qualidade de vida da população, o Conselho reafirma o seu compromisso de continuar o debate e participação nos temas relacionados à construção das políticas públicas do setor. CREA-RJ, sempre ao lado do profissional, de frente para a sociedade e em defesa da soberania nacional. Convido para fazer uma breve saudação, marco 5 minutos, o representante do CONFIA, conselheiro João Bosco de Andrade. Senhor presidente desta casa, excelentíssimo presidente desta casa, senhores deputados, senhores membros do sistema Confia-CREA Mútua aqui presente e demais presentes a essa solenidade. É uma satisfação de a gente estar neste momento comemorando os 85 anos do sistema
Confeacre, em especial da Fundação do CREA Rio de Janeiro, aqui num dos monumentos à engenharia nacional, admirando a beleza deste prédio. E principalmente de ver o reconhecimento da classe política pelo trabalho da engenharia através da concessão dessa honraria para o CREA aqui do Rio de Janeiro, que se estende desta forma para todos os profissionais brasileiros. É com satisfação que a gente presencia este ato. Desenvolvimento é fruto da dicotomia da ação política, coordenada por todos aqueles que fazem os três poderes do Estado, da nação e a engenharia. Em todas as atividades do ser humano está presente a engenharia, a agronomia e as geociências, que são representadas pelo sistema Confeacre mútua, aqui executado pela Regional do Rio de Janeiro, com maestria desde a sua fundação nos últimos 85 anos. Cabe ao CREA zelar pelo bom exercício da engenharia, e ele o tem feito, e precisa do apoio da classe política para continuar a executá-la de cada vez mais, com mais eficiência e em busca de progresso, em busca da satisfação das necessidades fundamentais da população do Rio de Janeiro e do Brasil. O CREA é responsável pelo acompanhamento e fiscalização e defesa da sociedade nas áreas da alimentação, nas áreas da construção civil, nas áreas relativas a todas as atividades do ser humano. Então, onde tem atividade, se você pensa na saúde, encontramos lá as engenharias. Se pensa na alimentação, encontramos a engenharia agronômica. Se pensa em qualquer ato, em qualquer coisa, a gente tem a presença de um representado do sistema Confeacre e mútua. E queríamos, por fim, transmitir as nossas congratulações aos companheiros e os colegas aqui do Rio de Janeiro por esta honraria e, em nome do CONFEA também, externar a gratidão à classe política aqui do Rio de Janeiro, que reconheceu isso, esta nossa necessidade, essa nossa atividade, através da concessão dessa honraria. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, conselheiro João Bosco. Passo a palavra agora para a diretora nacional da Mútua, senhora Glicélia Figueiredo. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente desta sessão, o deputado engenheiro Eliomar Coelho. Cumprimentar o nosso conselheiro federal, que aqui representa o nosso Conselho Federal, João Bosco de Andrade. Cumprimentar o nosso deputado engenheiro Samuel Malafaia. Cumprimentar o deputado Luiz Paulo e cumprimentar de forma muito especial o nosso presidente do CREA RJ, o engenheiro Luiz Consenza. Cumprimentar a nossa diretoria regional, nas pessoas dos nossos diretores, Luiz Felipe, Oswaldo Neves, e fazer a saudação também especial aos nossos presidentes dos conselhos regionais do CREA Piauí, presidente Ulisses, do CREA Mato Grosso do Sul, presidente Disso, do CREA Mato Grosso, presidente João Valente, e do CREA Sergipe, presidente Arício Rezende, numa demonstração da importância do CREA
RJ para o nosso sistema Confea, CREA e Mútua. Nós que fazemos o sistema Confea, CREA e Mútua, nos sentimos, presidente Eliomar, absolutamente honrados com essa concessão da medalha Tiradentes ao CREA RJ. Um conselho regional que tem pautado a sua trajetória na defesa dos profissionais da engenharia, da agronomia do Estado do Rio de Janeiro, mas também na defesa da engenharia nacional, pautado os grandes temas nacionais que fazem parte de todo um processo estratégico de desenvolvimento do nosso país. A história do CREA-RJ é uma história de altivez, de competência e de compromisso social. E nós que fazemos o CREA, não só o sistema Confea-CREA Mútua, mas nós que fazemos e construímos a engenharia nacional, nós nos sentimos absolutamente honrados em estar participando dessa sessão solene. Quero aqui cumprimentar o presidente Luiz Consenza, que tem conduzido, gerenciado o CREA-RJ com altivez, com competência e com ética, e reafirmado cotidianamente o seu compromisso com a engenharia nacional. E quero também aqui cumprimentar esta casa pelo lançamento, neste dia, neste momento, da Frente Parlamentar de Engenharia em defesa da engenharia nacional e da infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro. No momento em que nós estamos, não só enquanto profissionais, mas estamos precisando reafirmar e fortalecer as nossas instituições. Nós estamos vivenciando, como bem disse o nosso presidente, deputado Eliomar, momentos difíceis. Mas nenhuma dificuldade pode ser maior do que o nosso compromisso com a nação brasileira. Nenhuma dificuldade pode ser maior do que o nosso compromisso com a engenharia nacional. Uma engenharia nacional que se coloca de forma estratégica para o desenvolvimento sustentável no nosso país. Precisamos definitivamente nos colocarmos como protagonista de um desenvolvimento onde o povo brasileiro seja o protagonista desse processo. E aí nós estaremos, sim, exercendo a nossa cidadania, exercendo o nosso papel. E este momento é um momento não só de homenagearmos o CREA-RJ, mas também é um momento de reafirmarmos o nosso compromisso com a engenharia nacional. E finalizo, em nome do sistema Confea-CREA Mútua, como bem disse o nosso conselheiro federal, João Bosco, o nosso orgulho, né? E também o nosso reconhecimento por esta casa estar homenageando este Conselho Regional que, ao longo de sua história, pautou a defesa da engenharia, a defesa dos profissionais do Estado do Rio de Janeiro, mas também a defesa da soberania nacional. Então, é em nome da Mútua Nacional que nós queremos agradecer a você, deputado, se me permite, você, presidente e deputado Eliomar Coelho, agradecer profundamente por este momento que vocês estão concedendo, não só ao CREA-RJ, mas a todo o sistema Confea-CREA e Mútua. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Glicélia. Quero anunciar a presença entre nós Marcelo Silva Felipe, engenheiro da Petrobras. Nelson Rodrigues de Andrade, diretor do Sindicato dos Engenheiros, SENGE, engenheiro da Light. Antônio Petraglia, capitão de mar e guerra. João Valente, presidente do CREA Mato Grosso. Raimundo Ulisses de Oliveira, CREA Piauí. Dilson Arthur Freitas, presidente CREA Mato Grosso do Sul. Arício Rezende, presidente CREA Sergipe. Alberto Balaciano, presidente do CIAEG, Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro. Ricardo Cunha de Moraes, agente técnico CREA-RJ. Antônio Pereira Monteiro, engenheiro aposentado, SEDAI, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Letícia Reitberg, assessora CREA-RJ. Passo a palavra agora para fazer a sua intervenção
deputado estadual Samuel Malafaia. Senhor presidente, caro amigo Eliomar Coelho, meu colega Luiz Paulo, senhor presidente do Conselho Regional do CREA, aqui, doutor Luiz Antônio Cosenza, senhores engenheiros, senhoras engenheiras e amigos da engenharia. É com grande satisfação que me dirijo a vocês para agradecer por sua presença, esse esforço de chegar aqui à noite na nossa sede aqui na Assembleia, essa dedicação demonstrada, com interesse voltado para o desenvolvimento do nosso país e desse Estado falido, e agradecer por estarem dando quórum à inauguração da Frente Parlamentar em prol da defesa da engenharia e ainda mais também comemorando juntamente conosco os 85 anos dessa entidade tão importante para o nosso Estado. A Frente Parlamentar não está sendo fundada para fazer, ela já fazia para se formar e para se transformar em frente. Eu me lembro muito bem das nossas lutas aqui na casa, em que o Luiz Paulo é o nosso maior especialista em finanças, e às vezes alguém quer inventar aí um mundo da lua, e ele bate firme, ele conhece muito bem, e a gente tem muito orgulho de tê-lo, porque é um engenheiro muito especializado, não só nessa área, mas também nas finanças. O nosso querido Eliomar Coelho, também muito entendido, não tem um projeto que passe na casa sem que a gente, sem combinar, faça as nossas revisões ou atenda solicitações de entidades que estão trabalhando nesse métier de obras, serviços, de engenharia. Em alguns anos passados, 2 anos, 3 anos, o nosso Estado deu uma aprovação, deu uma prova de amor tão grande pela engenharia que quis expulsar a CAERJ da sede, onde eles já trabalham há muito tempo. Deu um trabalho danado para a gente, não foi? Convenceu o governador que estava aqui, nós éramos, eu pelo menos, da base do governo, mas lutamos tanto que seguraram, não deixaram, não deram um pontapé na CAERJ, está lá. Deus queira que continue e que venha um governador que possa, se o que está no poder reconhecer, vai ser muito bom para todos nós. Nossas lutas são grandes, nós estamos aí num Estado falido e temos que usar de nossa capacidade intelectual e também do nosso esforço pessoal para fazermos as leis e batalharmos pelo bem e para a preservação daquilo que já foi criado pelos nossos antecessores com muito sacrifício. Portanto, eu estou muito contente de encontrar amigos da nossa casa, vamos dizer assim, profissional. Devo o que eu tenho à engenharia. Bendito o dia que eu fiz a prova e passei para a UERJ e saí de lá engenheiro mecânico em 1978. Tenho pena dos novos engenheiros que não têm uma ferrovia do aço, como eu tive para trabalhar, não teve um prédio aqui da Cândido Mendes que eu tive para fazer ele crescer, não teve uma barragem em Bragança Paulista, como eu tive para trabalhar, não teve uma BR-040 que eu tive para trabalhar, não teve uma Sulzer Brothers ali em Guadalupe, com equipamentos e com engenharia para a indústria petrolífera, a indústria química, onde eu pude trabalhar. Eu não sei como é que tem gente que ainda tem vocação para ser engenheiro num cenário tão ruim que nós estamos vivendo. Mas queira Deus que isso mude e que nós
e que nós também possamos criar leis que possam ser cumpridas, adequadas e coerentes para a situação que nós estamos e possamos fomentar o desenvolvimento. Portanto, senhoras e senhores, bem-vindos à Casa de Leis, onde acho muito importante e me sinto muito orgulhoso de fazer parte do pequeno grupo de engenheiros que aqui labutam e agora formados melhor na nossa frente parlamentar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado e parabéns pelos 85 anos do CREA. Obrigado. Obrigado, deputado Samuel Malafaia. Passo a palavra agora para fazer suas considerações ao deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentando o presidente dos trabalhos, o mais velho entre nós três engenheiros, Eliomar de Souza Coelho, cumprimentando o presidente do CREA, o Cossenza, cumprimentando meu companheiro Samuel Malafaia, o mais jovem de nós três, e cumprimentando a engenheira Gilcélia Figueiredo. A Gliceia, e me apresentar, Gliceia. Você me discriminou. Você não disse que eu era engenheiro. Engenheiro civil, CREA 20.871D, quinta região. E cumprimentando o nosso conselheiro João Bosco, né, que representa aqui o CONFER. E queria, entre a plateia, cumprimentar o nosso querido Francis Bogossian, que eu devo uma deferência especial, deputado Eliomar, que foi meu professor de mecânica dos solos. Então, cumprimentando o nosso Francis Bogossian, eu queria cumprimentar todos os militantes da engenharia que estão aqui, inclusive de outras unidades da federação. Primeiro, dizendo que é uma honra estar condecorando o CREA com a medalha Tiradentes. E também de estar integrando a frente parlamentar em defesa da engenharia nacional. E afirmar aos senhores engenheiros do CREA, do Clube de Engenharia, da nossa CAERJ, que os três deputados que estão aqui estão deputados, mas, na verdade, todos tiveram carreira na área da engenharia. Ninguém que está aqui virou deputado menininho. Pelo menos, na média, cada um de nós tem uns 30 anos de trabalho na área da engenharia, cada um na sua especialidade. E afirmo isso porque já vimos o Brasil ter uma pujança, e o nosso estado do Rio de Janeiro, na área da engenharia. Nós, engenheiros, ajudamos a construir esse país e esse estado. E eu, particularmente, desde que isso aqui era estado da Guanabara, antes da fusão, em 15 de março de 1975. Se a gente for elencar o conjunto de obras públicas que nós, engenheiros, construímos nesse estado, a gente ficaria aqui até 2 horas da manhã. E a vantagem de ser antigo é que a memória histórica é muito boa. Mas eu sempre verifiquei que havia um certo distanciamento dos engenheiros que transitaram nessa casa, que nós três estamos resistindo com alguns mandatos, sem jamais fazermos política corporativista, sem jamais. Mas essa distância dos órgãos
que defendem a engenharia. Nossa proximidade maior tem sido com a CEAERJ, mas não com o Clube de Engenharia e nem tampouco, estou falando do processo histórico, com o CREA. E é chegado o momento de unir todos os esforços. Não vou fazer a brilhante série histórica do desenvolvimento que fez o nosso Eliomar Coelho. Mas nós vivemos um presente duríssimo e uma perspectiva de futuro mais dura ainda. Mais dura ainda. Então, se a gente não unir os nossos esforços, ficará muito mais difícil. A capacidade do Estado investir. Olha que eu vou ser mais longevo. Do Estado brasileiro e do Estado do Rio de Janeiro investir fortemente em infraestrutura de saneamento, de transportes, de habitação, essa expectativa é muito pequena, porque as contas públicas nos dão um panorama desastroso, desastroso. Então, investimento do poder público de infraestrutura, para aumentar essa infraestrutura e gerar emprego na área da engenharia, é muito pequena. A nossa luta agora é para não desmontar aquilo que já existe, como é a intenção mais do que declarada. O Estado do Rio de Janeiro, nessa área de engenharia, só tem uma perspectiva de curto prazo. É óleo e gás, por causa do pré-sal, por causa dos novos leilões que vão ser feitos e porque o petróleo, por condições do mercado internacional, voltou a ter uma boa posição, com um barril variando entre 50 e 60 dólares, e infelizmente para uns, mas para o petróleo não tão infelizmente, o dólar a R$4, e a produção de petróleo nas nossas áreas de exploração do pré-sal ascendente. Tirando essa área, o restante do quadro é de paralisia. Daí a necessidade dessa frente. E quando falo do Estado, transfiro o mesmo panorama para todos os municípios do nosso Estado, inclusive o da capital, inclusive o mais forte de todos, que é o da capital. Vocês pasmem, vou dar só um número, porque eu não ficar falando em número é muito chato. Perspectiva é do Estado do Rio de Janeiro chegar em 2023, isto é, daqui a 4 anos, com restos a pagar acumulado de 26 bilhões de reais. Só esse número já dá uma perspectiva do curto prazo de como andam as contas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Então, dentro dessa ótica, é que a gente tem que somar esses esforços. Mas, ao mesmo tempo, comemorar termos chegado até aqui. 85 anos de estrada. Eu não vi o CREA ser fundado, que deve ter sido por volta de 1934. Né? Mas acompanho essa história há muitas décadas. E sempre lutamos para que o CREA fosse muito maior do que uma instituição que nos desse carteirinha, cobrasse anuidade e também fizesse assinar os termos de responsabilidade sob o ponto de vista das obras que estão sendo realizadas. Sempre lutamos
e esse caminho está sendo perseguido por um CREA que defendesse a engenharia nacional, defendesse o emprego, não só da engenharia pública como privada, mas que também defendesse uma política de desenvolvimento econômico, social, respeitando fundamentalmente a soberania nacional. Então, o que nós estamos comemorando, Cossenza, e dando a medalha Tiradentes, é essa perspectiva que o CREA vem abraçando. E volto a dizer, esse é o caminho oportuno, esse é o caminho que aglutina. Porque se eu olho a plateia que está aqui, evidentemente tirando as damas, né, olhando só os homens, a idade média já passou dos 50 anos. Isso representa o quê? Que a juventude que está formada em engenharia não está militando na engenharia, por quê? Porque está desempregada, está sem perspectiva, né? E todos nós aqui, engenheiros, e devemos isso à engenharia, mal ou bem, o Eliomar pode não concordar, o Samuel, mas eu verifico que eles são um pouco assim também. A gente tem uma forma de pensar cartesiana, porque somos engenheiros. Quer dizer, não adianta só fazer o diagnóstico, tem que partir dele, mas tem que se buscar um caminho, uma solução. E isso a gente só pode construir juntos. E é necessário que os órgãos de classe da engenharia, e aí estou transcendendo ao CREA, possam caminhar todas as críticas que possam ter com a política, para que a gente transforme esses sonhos em políticas públicas, para que o saneamento possa ser tratado com a relevância que nunca foi tratado nesse país, né? Então, é esse o nosso objetivo. Então, estamos aqui felizes pelos 85 anos, apreensivos pelo futuro, mas esperançosos porque estaremos unidos num processo de luta constante a partir da frente que está sendo estruturada. Boa noite, parabéns ao CREA, mais do que merecida a homenagem. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Quero anunciar a presença de Rivamar da Costa Muniz, conselheiro do CREA Rio de Janeiro, subcoordenador da Câmara de Construção Civil, membro da Comissão do Meio Ambiente e membro da Comissão de Orçamento, CREA-RJ. Leonardo da Costa Lopes, conselheiro CREA-RJ. Luiz Edmundo Costa Leite, conselheiro CREA-RJ. Heraldo Teixeira Filho, inspetor, São João de Meriti, CREA-RJ. Márcia Vilela, diretora Target Comunicação. Márcio de Queiroz Ribeiro, conselheiro CREA-RJ. Doris Machado, gerente das regionais CREA-RJ. Ernesto Roberto Oliveira, diretor da Abraman. A Abraman é a Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos. Norma Rispoli, gerente de Planejamento Financeiro, CREA-RJ. Cláudio Oliveira Ferreira, superintendente administrativo, CREA-RJ. Davi Ribeiro, coordenador do jornal Sentinela Ambiental. Elza Antelo, assessora CREA-RJ. Fátima Perico, supervisora CREA-RJ. Denise Monteiro, coordenadora de Recursos Humanos, CREA-RJ. Agora, quebrando o protocolo, eu vou convidar para fazer uso da palavra, subindo aqui na tribuna, o senhor Alberto Balaciano, presidente da CAERJ.
Alô? Tá ótimo. Boa noite, caro deputado, presidente da sessão, Eleomar Coelho, meu amigo Cossenza, presidente do CREA, demais parlamentares, Luiz Paulo, Samuel Malafaia, representante da Mútua, né? E representante do CONFIA. Senhores e senhoras, boa noite a todos. Bom, hoje realmente é uma grata satisfação para nós estarmos aqui nessa sessão de 85 anos do CREA e, ao mesmo tempo, o lançamento da frente da parlamentar em defesa da engenharia nacional. Isso para nós é um júbilo, mas ao mesmo tempo é uma preocupação, um momento que vivemos. Em relação ao CREA, uma longa história, né, que o nosso Conselho tem, e hoje estamos sobre uma ameaça de uma PEC, PEC 108, em que você iria desregulamentar essas profissões. Isso, a quem interessa que você não tenha normas, que você não tenha padrões, que você não tenha fiscalizações. Com certeza não é a sociedade. A sociedade não quer que isso aconteça. Talvez grupos que se utilizam de expedientes não muito ortodoxos, né, para construir, para fiscalizar. Então, isso para nós seria um grande retrocesso, né, caso essa PEC ela seja implementada. Então, nesse sentido, a nossa ideia é cerrar fileiras, que essa PEC não seja aprovada. É muito importante que a gente tenha a fiscalização, que você tenha as normas, sejam respeitadas, para que que a sociedade fique protegida. E, por outro lado, essa frente, o que seria uma frente em defesa da engenharia nacional, uma frente parlamentar? Isso, com certeza, é uma coisa muito importante. E o que eu acho, do meu ponto de vista, o que nós teríamos que, em relação a essa frente? Bom, primeiro, no caso a CAERJ, Sociedade de Engenheiros, ela representa os profissionais, arquitetos, engenheiros, geólogos, da engenharia pública, né, que está sofrendo um processo de desmonte como nunca visto, né? Isso, se você tem esse desmonte, é evidente que você não atende à população. A grande maioria da população necessita de serviços públicos, ela utiliza os serviços públicos, ela não tem jato, né? Utiliza, né, os hospitais do SUS. Então, tudo isso, se você não tem um serviço público de qualidade, com certeza a nossa população ela sofre. E, por outro lado, a engenharia nacional como um todo, ela está sendo também vítima de por exemplo, agora estamos vendo aí várias estatais sendo desnacionalizadas. Quando você desnacionaliza, né, quem perde é o engenheiro, é o arquiteto, é exatamente o engenheiro nacional. A engenharia nacional, ela perde, né? Então, você vê, aqui você tem exemplos hoje, você tem muito ainda, você está substituindo, em vez de você fabricar aqui, você acaba importando, né? A gente vê, como exemplo, nós temos o estaleiro Brasfeld, de Angra dos Reis, que ele tinha em torno de 14 mil empregados, em que ele fabricava navios, etc., plataformas. Hoje estão com 2 mil empregados. É evidente que você está acabando com o mercado, ok? Tá, eu vou concluir rapidamente. Isso também nós estamos vivendo aqui, como bem disse aí o deputado Luiz Paulo, o Rio de Janeiro, ele é
ele é realmente, a vocação dele é petróleo e gás. Agora, você vendendo 8 refinarias, né, que muitas inclusive vão ser compradas por multinacionais para serem fechadas, entendeu? Com certeza você está acabando com o emprego aqui da nossa área. Então, tudo isso aí, eu acho que deve ser visto por essa frente. Em boa hora aí ela está sendo reativada. A CES vai estar junto, né, com essa questão para que a gente realmente defenda a engenharia pública e a engenharia nacional como um todo, ok? Muito obrigado a todos aí e mais uma vez ao CREA aí, meus parabéns aí pelos 85 anos. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Bom, mais uma vez quebrando o protocolo, quero convidar para fazer uso da palavra Felipe Araújo, que é diretor do SENGE. SENGE, Sindicato dos Engenheiros, RJ. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar meus amigos e amigas de profissão presentes nessa mesa, em especial o senhor presidente, deputado Eliomar Coelho, e o senhor presidente Luiz Antônio Cossenza. Parabenizo inicialmente o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro pelos seus 85 anos em defesa da engenharia e da sociedade brasileira. Um momento histórico, brindado pela presença de um presidente à sua altura. Fico feliz em ver profissionais de engenharia nessa mesa, provenientes de diferentes matizes ideológicas, em defesa da engenharia nacional. Fico feliz porque a engenharia é suprapartidária, o que não significa de forma alguma que não seja política. Muitos engenheiros se resguardam no papel do guardião da técnica, puro e simplesmente. Sou defensor que devemos sair dessa posição de conforto, desse sofá, e nos reconhecermos como agentes políticos indispensáveis ao desenvolvimento de qualquer nação que se diga soberana. Não podemos abrir mão da nossa soberania energética conquistada através da Eletrobras pública. Não podemos abrir mão da nossa soberania técnica, da nossa ciência, da nossa pesquisa, dos nossos centros de pesquisa. Não podemos abrir mão de projetar, de construir, de manter a sociedade, o país que queremos. Juntos, nessa frente em defesa da soberania nacional, da soberania nacional, da engenharia nacional, e com o CREA-RJ digno da medalha Tiradentes, nós, engenheiros e engenheiras do Estado do Rio de Janeiro, faremos a diferença mais uma vez, tenho certeza, na história do nosso país. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Anunciar a presença de Antônio Roberto Oliveira, professor da PUC-Rio. Presença de Marcelo Silveira, coordenador Rede pelas Águas e Sustentabilidade. Presença de Rafael Ortiz, chefe de gabinete do deputado Valdec Carneiro. Presença de Ricardo Lacha Azevedo, conselheiro da Federação Brasileira de Geólogos. Júlio Vilas Boas, diretor financeiro do CREA-RJ. João Batista Câmara, OAB-RJ. Carolina Anastácio, chefe de gabinete do defensor público geral Rodrigo Pacheco, Defensoria Pública. Oswaldo Neves, diretor administrativo Mútua Rio de Janeiro. Alcebiades Fonseca, conselheiro CREA-RJ. Luiz Felipe Pup de Miranda, diretor-geral da Mútua RJ. Alexandre Júlio Lopes de Almeida, diretor CREA-RJ. Miguel Sampaio, conselheiro CREA-RJ. Sidney Braga, presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais RJ. Renato Guimarães e esposa, presidente Nastácia Guimarães, engenheiras,
Vanderlei Noé, presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros. Fernando Aniboletti, presidente da Associação Profissionais de Ciência e Tecnologia. João Joaquim Avilar, diretor da Associação dos Engenheiros Agrônomos. Ana Paula Guimarães, vice-presidente, inspetora CREA Itaboraí, Associação de Engenheiros Agrônomos. Marcos Aurélio Barcelo, conselheiro regional CREA-RJ. Luiz Hernando Chaves, consultor CREA-RJ. E Luiz Felipe de Miranda, diretor-geral da Mútua RJ. Bom, agora é chegado o momento, né, em que o Parlamento Fluminense tem a honra de agraciar com a medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por esta casa ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, CREA-RJ, representado por seu presidente, Luiz Antônio Consenza. Então, agora eu só solicito aqui a presença dos meus companheiros, Luiz Paulo Corrêa da Rocha e deputado Samuel Malafaia, para a gente fazer a entrega. Muito pesado. Antigamente, era a mãozinha para não... Às vezes esquece a mão assim. Agora passo a palavra ao presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro, senhor Luiz Antônio Consenza. Bom, queria dar boa noite a todos os presentes. Em primeiro lugar, cumprimentar os parlamentares que compõem essa mesa, o deputado Eliomar Coelho, deputado Luiz Paulo e Samuel Malafaia. Cumprimento também a colega Gilcélia, que tanto ajuda a gente lá em Brasília, né, através da Mútua, né? O conselheiro federal João Bosco, aqui presente, e agradecer também os conselheiros do CREA presentes aqui, além das entidades aqui presentes, das instituições de classe, instituições de ensino, o presidente do Conselho dos Técnicos, Cirnei, né, e alguns inspetores estão aqui presentes e amigos aqui presentes nesse encontro. Bom, o Rio de Janeiro é um dos estados mais afetados pela crise econômica nesse país. Eu tenho disse isso na plenária 1500 do Conselho Federal, e o atual cenário do Rio de Janeiro ficou extremamente complicado, a nossa engenharia, e para vocês terem uma ideia, São Paulo é o maior conselho regional do Brasil, e não é um pouco maior, é 4 vezes maior que o Rio de Janeiro. E quando houve a perda dos técnicos, eles perderam mais ou menos, Cirnei, 60 mil técnicos. O Rio de Janeiro perdeu mais de 90 mil técnicos. Foi uma perda impressionante, e está aí o atual presidente do Conselho dos Técnicos pode comprovar o que eu estou dizendo.
E aí sofremos muito com o atual cenário e os seus reflexos na engenharia. E quando eu falar engenharia aqui, entendam que é a área tecnológica. Eu estou falando da engenharia, estou falando dos técnicos, estou falando da arquitetura, dos químicos, dos físicos, a toda a área tecnológica, quando eu me referi aqui à engenharia. A infraestrutura no Rio de Janeiro, principalmente o setor de óleo e gás e a indústria naval, são pilares de desenvolvimento do Rio de Janeiro e são áreas das mais atingidas com a paralisação de nossa economia. E foi colocado aqui pelo nosso deputado Eliomar que o Rio perdeu, aliás, o Brasil perdeu 50 mil empregos de engenheiros. 50 mil perderam emprego, mas se juntar os que vieram se formando ao longo dos anos, chega a 150 mil engenheiros desempregados nesse país. Então, se fala muito em 50 mil. 50 mil foram os que perderam emprego. Mas juntando todos os que estão à procura de empregos, nós estamos falando em 150 mil engenheiros. E o CREA Rio de Janeiro e os profissionais sofreram e sofrem no dia a dia as consequências deste momento desafiador. Fomos ainda mais impactados com a saída dos técnicos industriais, volto a falar isso aqui, e é um direito que todos os profissionais têm de formar os seus conselhos. E a saída dos técnicos para o Rio de Janeiro foi gravíssima a situação. Mas não vamos esmorecer. Um minuto seguimos firmes, atuando pelo exercício profissional, pela ampliação do mercado de trabalho e pela segurança da sociedade com nossas ações e fiscalização em todo o Estado. Hoje vemos iniciativas que ameaçam a existência dos conselhos profissionais e nos posicionamos fortemente contra isso, que foi colocado aqui pelo presidente Balaciano, a PEC 108, que, se aprovado para todos os conselhos, vai acontecer a desregulamentação da profissão de engenharia. E aí, toda a discussão que hoje nós temos entre engenheiros, arquitetos, técnicos e demais profissões, não vai parar por aí, não. O nosso enfrentamento vai ser com o leigo, que é a desregulamentação da profissão. Nosso papel na sociedade é importante e é reconhecido. Diante disso, além de agradecer em nome do CREA à Assembleia do Estado do Rio de Janeiro por esta homenagem, registro a importância da criação neste ato da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia. É neste fórum que está sendo formado em diversos estados e no Conselho Nacional, no Congresso Nacional, por iniciativa do sistema Confea, CREA, Mútua, que vamos construir soluções. O momento é de buscar as convergências e muito mais do que reforçar divergências. Por isso, esta frente, que acredito que será abraçada por representantes de todos os partidos, é de extrema importância. Vamos juntos debater os problemas e apontar soluções que nos levam a um futuro em que mais de 150 mil engenheiros desempregados tenham perspectivas. Vamos construir um futuro em que as centenas de novos engenheiros e agrônomos tem que procurar um engenheiro eletricista aí. Vamos apontar, debater os problemas e apontar soluções que nos levam a um futuro em que mais de 150 mil engenheiros desempregados tenham perspectivas. Vamos construir um futuro
em que as centenas de novos engenheiros e agrônomos que se formam todos os anos sejam inseridos no mercado de trabalho. Anos atrás, é porque eu chamei o eletricista aí. Bom, anos atrás falávamos em risco de apagão de profissionais. Se falava muito há 7 anos, 8 anos atrás, que nós íamos ter um apagão de engenheiros e teríamos que importar engenheiros de outros países. Hoje a situação é inversa. E vemos empresas estrangeiras chegando ao Brasil, trazendo suas equipes, sem contratar nossos profissionais. Vamos enfrentar estes desafios junto com a Assembleia do Rio de Janeiro. Agradeço mais uma vez ao deputado pela criação desta frente e pela homenagem. O CREA Rio de Janeiro está à disposição para elaborarmos um plano de trabalho e ampliar o diálogo, estreitando ainda mais o relacionamento com o Poder Legislativo do nosso Estado. E, por fim, faço os mais sinceros agradecimentos às instituições de ensino da área tecnológica, às entidades de classes, aos funcionários do Conselho, o corpo funcional que nos faz vivos e atuantes. Parabéns a todos do CREA-RJ pelos 85 anos e que venham mais 85 anos sempre defendendo a nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, Consenza. Bom, eu só gostaria de, antes de finalizar, falar o seguinte: existem várias especialidades na engenharia, inúmeras aí, né? Cada dia surge mais uma. O avanço aí das tecnologias inteligentes está, né? E nós não podemos esquecer nunca, eu acho que foi esquecido de certa forma, a engenharia política. Nós temos que ter, como profissionais da engenharia, preocupação com a nossa política. Até hoje, eu não entendo que não tenha sido objeto de uma grande mobilização dos engenheiros, quando, por ocasião da preparação do mega evento, Olimpíadas, que teve aqui no Rio de Janeiro, Copa do Mundo, no Congresso Nacional, para contemplar a realização de obras voltadas para essa finalidade. Quer dizer, se aprovou no Congresso Nacional o regime de diferenciação de contratos de obras públicas, contratações públicas, regime diferenciado, onde praticamente queria dizer o seguinte: para entrar no processo licitatório não é mais necessário, por exemplo, a apresentação do projeto detalhado, só o projeto básico. Isso daí realmente subtraiu uma quantidade enorme de atribuições do engenheiro já nesse processo licitatório de obras públicas. E não teve a mobilização que deveria ter. Agora, o Alberto Balaciano colocou a questão que está hoje na mídia, exatamente a proposta de privatização de 7 ou 9 empresas estatais. Aquilo dali significa estreitar cada vez mais o espaço de trabalho de nós engenheiros. Então ou nós nos mobilizamos, ou nós realmente partimos para uma campanha, de fato, em defesa, a frente parlamentar, em defesa da engenharia, que do Estado do Rio de Janeiro espera de vocês exatamente as demandas que vocês estão no dia a dia e sabe onde é que o calo está apertando o sapato, exatamente para nos entregarmos.
as demandas de vocês, que nós vamos trabalhar isto através exatamente das nossas propostas de construção de legislações voltadas para a defesa da engenharia, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Então, nós esperamos esse trabalho ser coletivo, esse trabalho ser conjunto, senão a gente não vai realmente inverter a tendência perversa de destruição que está aí pela frente em relação à engenharia nacional. Então, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito e admiração ao CREA-RJ, que merecidamente foi agraciado com a medalha Tiradentes na noite de hoje. Tenha todos uma boa noite. Eu queria também fazer o agradecimento. Tem segurança, tem o cerimonial, tem, ou seja, toda a infraestrutura responsável exatamente pela existência desta sessão solene de entrega à medalha ao CREA-RJ. Declaro encerrada a sessão.